Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É com temor e tremor que eu estou aqui, sim. Mas eu não sei se eu vou conseguir traduzir toda a minha alegria de estar aqui também. Foi muito desejoso do meu coração poder estar aqui, porque eu sei que a igreja orou, o pastor Pedro dobrou o joelho, se colocou diante de Deus, intercedendo pela minha vida, pela minha saúde. Eu quero dizer que Deus ouviu a oração de vocês. Eu agradeço a Deus, glorifico a Deus por isso, e queria vir aqui justamente para poder agradecer a cada um de vocês e realmente dizer que nós temos um Deus que é misericordioso. Nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Nada pode surpreendê-lo. Ele pode todas as coisas. Nós estamos debaixo do querer dele. E essa certeza eu sempre tive, desde os meus primeiros passos, compreendendo a palavra. Não foi a primeira vez que eu fui à igreja que isso aconteceu. Levou algum tempo. Eu sou contemporâneo do irmão Pedro, né? Eu frequentei a igreja há muito tempo, até que um dia Deus me alcançou com a sua graça. E aí as coisas espirituais começaram a ser discernidas espiritualmente. Comentando um pouquinho, eu estou aqui com aquilo que Deus colocou no meu coração para falar com vocês, mas eu queria falar um pouco do que aconteceu. Então, mais ou menos no dia 5 de janeiro do ano passado, quando eu fui fazer a barba, bem de manhãzinha antes de trabalhar, eu vi que tinha uma bola aqui no meu pescoço, achei estranho, mas relevei e falei, estou engordando de um lado só. E fui trabalhar normalmente, eu estava com a minha saúde, talvez como se eu nunca tivesse. Corria, andava de bicicleta, fazia atividades, sempre tive uma vida regrada, não que me preocupasse com todas as coisas e detalhes, mas não. Nunca fui de fumar, de beber, de comer coisas que a gente sabe que não faz bem. Então, tinha uma vida que eu achava que era saudável. E eu me julgava forte, né? Então, com 47 anos, hoje já com 48, pela graça de Deus. E aí, na hora do almoço, assim, eu moro no mesmo prédio que meu pai, mostrei para ele, falei, olha pai, apareceu uma bola aqui do lado, o que será que é isso, né? Ele arregalou um olho enorme, falou, vai agora, já vou ligar, você vai fazer um ultrassom agora. Mas eu posso almoçar? Almoça e vai. A coisa deve ser, vou lá ver, né? Aí foi fazer o ultrassom, falou, olha, o doutor Cobra, a maioria do doutor Francisco conhece, olha, um linfonodo pouco enraizado, não sei o que é isso. E fui tocar minha vida, né? Isso era uma sexta-feira, 5 de janeiro de 2017, no sábado, em jejum absoluto, fui fazer uma série de exames de sangue, aparentemente tudo normal, um tal de Epstein-Barr deu uma variaçãozinha lá, falou, vamos ter que olhar isso aí. Foi, vai, procura daqui, procura de lá, difícil e tal, até que fez um videonaso, e nunca a palavra câncer foi dita, mas uma lesão no cávum apareceu. Também, para mim, não significava nada. E aí começa, então, todo um processo, isso já era 23 de janeiro. No dia 7 de fevereiro, meu aniversário, aliás, hoje também é aniversário da minha esposa, ela foi trabalhar lá, é aniversário dela também. E dia 7 de fevereiro, me internei lá em São Paulo para começar o tratamento. Um pouco antes disso, na primeira consulta, né, 2 semanas antes lá, o médico, doutor Ulisses, falou, olha, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Ele é bem assim, bem despachado. Falou, vamos começar então, o senhor escolhe aí, pode falar. A notícia é ruim, o teu câncer é extremamente agressivo, mas é muito agressivo mesmo. A notícia boa é que a quimioterapia é extremamente eficaz nessa situação. Então, você está hoje no estágio 3, e ele falou, o máximo que a gente tem são 4, você já está no estágio 3, a possibilidade de cura sua é em torno de 60%. Falei, mas eu achava que era mais, doutor. Não, mas 60% é mais do que 50%. Falei, é verdade. Então, já era 60%. E nós precisamos começar isso imediatamente, né? Então, eu coloquei um portocat, que é um catéterzinho que fica inserido aqui, já dia 7 de fevereiro, me internei.
para fazer 3 sessões do que a gente chamava de químio, mas cada sessão era uma internação de uma semana. Eu ficava uma semana internado, 24 horas ligado numa bombinha e infundindo quimioterapia no meu corpo. As 3 eram para ser exatamente iguais, para seguir o mesmo, como os médicos dizem, o mesmo protocolo. Mas nenhuma delas foi como a anterior. Sempre tinha uma diferença. Ou a equipe era diferente, ou o meu corpo reagia de uma forma diferente, ou, sei lá, o quarto não era aquela coisa que a gente esperava, sempre atrapalhava. Já na primeira, logo no segundo dia, porque eu ficava internado, realmente preso num quarto, ligado numa bomba, e aquele veneno sendo colocado no meu corpo. Nos primeiros dias eu já desanimei, já começa a passar muito mal, já comecei a ter dores nos rins aqui, eles foram acompanhando. E eu só lembro de estar na cama e só me vinha uma frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso vinha. Eu me sentia o cego Bartimeu, um trapo. Estava naquela cama e só me vinha uma frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aconteceu a primeira, eu vim para casa, como previsto, no 14º dia exatamente, meu cabelo caiu todinho. E já me sentindo muito mal, muito enjoo, que a quimio provoca isso. Eu brincava, né, que uma semana eles ficam me envenenando, uma semana eu passo mal, na semana seguinte eu tento me recuperar, depois já me interna de novo. Aí começa a envenenar de novo, eu passo mal uma semana. E na segunda internação, para vocês verem a misericórdia de Deus, porque se eu estou aqui hoje é porque Deus é misericordioso. Por isso. Não é porque eu era forte, porque eu era novo, porque eu sou capaz, ou o médico fez isso, ou o médico fez aquilo. Deus é misericordioso. E nessa segunda internação, as coisas deveriam acontecer como de praxe, no tal protocolo, e não aconteceu. Eles davam um tal de antihermético para não enjoar. A gente não... Eu vomitei muito pouco, né? Desculpa o termo, mas eu passei mal pouco, mas sempre enjoado. Não conseguia comer. A moça do carro, só de ouvir o barulho do carrinho da comida, eu já começava a passar mal lá no quarto. Não conseguia comer nada. Só que, nessa segunda internação, as coisas pioraram de uma forma tão grande que ficou muito ruim. Quando eu já estava no segundo dia, e passando muito mal, mas muito mal, sem comer nada, uma sensação diferente do que eu tinha sofrido na primeira vez, eu estava ficando angustiado. E eu cheguei para o residente, porque o médico que me atendia, o residente passava todo dia no quarto lá, e relatava tudo, eles põem no computador, e uma equipe muito grande que me atendia, tudo que era colocado, na mesma hora, toda a equipe ficava sabendo. Então, ele põe no computador, todo mundo ficava sabendo. E eu cheguei para esse rapaz, bem mais novo que eu, residente, nome de médico, Dr. Lucas. Eu cheguei para ele, passando muito mal, eu falei, olha, chama o Dr. Ulisses porque eu quero ir embora. A Cristina falou, de jeito nenhum, você não vai sair daqui. Tinha uma enfermeira junto, falei, olha, calma, senhora, o paciente tem que ter liberdade para ver o que ele quer, é o que for melhor para ele. Não, ele não vai largar esse tratamento. Falei, não, pode chamar o Dr. Lucas que eu quero ir embora hoje à tarde. O Dr. Lucas, desculpe, o Dr. Ulisses, estava falando para o Dr. Lucas. E ele falou, não, calma, eu vou ver, eu vou tentar contornar isso aqui, me dá mais um pouquinho de tempo. Falei, pode chamar ele que eu quero ir embora. Esse rapaz logo depois voltou, falou, olha, eu peguei todo o teu histórico e eu vi que eles mudaram uma medicação. Você tomou na primeira internação o Vonal, e agora eles estão te dando Plasil. E eu vou voltar para o Vonal. E eu queria que você esperasse essa mudança para a gente ver. E a hora que mudou, melhorou. E eu consegui, então, romper com esse tratamento. Terminei a segunda sessão, fiquei uma semana lá, voltei para casa, passei mal, voltei para ser internado, fiz a terceira. Passou um tempo, fui para a radioterapia. Na radioterapia, que eu falei, bom, acabou a quimio, ainda bem, agora eu vou para a rádio. Que bom.
Que agora, eu sabia que na máquina a gente fica pouquinho tempo lá. Aí eu fui fazer uma consulta lá em São Paulo, antes de começar a rádio. Eu estou encurtando bastante, porque eu quero falar da palavra. Amém? Aí, o médico chegou para mim, abriu o computador lá, leu meu histórico, falou, ó, você teve isso, 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 teve isso, mais isso, estomatite precoce, toda a minha boca ficou machucada, uma série de coisas, gente. Ele falou assim, na rádio é pior. Eu falei, como, doutor? A rádio não é só chegar lá, tirar um raio-x e ir embora? Não. A rádio vai acontecer isso, 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 você vai sentir isso, 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 e eu preciso que você assine aqui que você está ciente. Eu falei, não precisa, porque eu não vou nem fazer isso aí, falei para ele. Já estou indo embora. Né? E no final, dá licença, deixa eu abrir um parênteses, que eu vou tomar bastante água. Um dos efeitos da rádio foi acabar com as minhas glândulas salivares, a minha boca já secou completamente. Ali a Mara deixou um copinho especial aqui para mim, eu vou pedir licença. O meu medo é tanto que eu trouxe até uma garrafinha extra. Mas aí o que aconteceu? Eu vim para Poços, coloquei isso aí, tem o Cadu, que é um oncologista, está me acompanhando aqui, e falei, olha, a rádio é tudo isso, olha, a rádio é pior do que a químio. Eu não fazia ideia, aliás, eu não fazia ideia de nada do que eu ia passar, sinceramente não sabia. Ele falou, a rádio é bem pior. Ele falou, então como é que faz? Eu não vou dar conta. Precisa fazer? Não, precisa fazer. A químio, ela vai enfraquecer o tumor. A rádio vai queimar ele, vai exterminar com ele. E eu já estava em estágio 3, porque eu já estava com uma metástase regional, que eles falam. Então, isso que apareceu aqui não era o tumor. Essa bola, esse linfonodo, já era uma consequência do tumor. Eu tinha um do lado direito, um do lado esquerdo e o próprio tumor. Só que no corpo não tinha mais nada. Então, foi bem direcionada a radioterapia. Só que era cabeça e pescoço. Então, era uma coisa complicada, tinha que ser bem minucioso. Muita coisa pode ser afetada, olhos, medula espinhal, as veias todas que passam aqui. Né? Quer dizer, uma coisa que tinha que ser bem milimetricamente trabalhada. E a radioterapia daqui de Poços, ela já tinha uma máquina, ela tem ainda uma máquina, que é tal do IGRT, a imagem guiada para a radioterapia, que ela proporciona trabalhar isso melhor. Então, como eu sabia que ia ser muito pior do que eu tinha passado mal, eu falei, melhor passar mal em casa, porque lá em São Paulo eu não estou em casa. Então, eu resolvi fazer aqui. Acontece que na 13ª sessão, eu estava numa situação que eu não sei nem explicar para os irmãos como é que estava. Eu estava um caco. Eu emagreci 21 quilos, eu já estava definhando mesmo. Né? E aí eu cheguei e falei, olha, me interna, porque em casa eu não tenho condição de ficar mais, eu não conseguia sair da cama, eu fiquei mais de 30 dias de cama, eu só me alimentava de leite, esse período todo. Colocava um suplemento no leite para tentar ver se dava mais sustância, e eu fiquei esse período todo. Então, chegou um momento que não dava mais, eu não conseguia levantar da cama, eu falei, me interna, porque eu acho que a coisa está difícil. E aí o Cadu solicitou a internação, fui para a internação. No primeiro momento que eu cheguei lá, eles estavam deitados, meu pai estava comigo assim no quarto, eu já estava, eu acho que eu estava quase que desmaiado, para falar a verdade, mas eu deitei ali e fiquei. Aí chegou a enfermeira, eu nem vi, ela pegou minha veia e pum, colocou um negócio na minha veia. Aquele negócio, eu já senti ele andando no meu corpo. Falei, levantei assim, a angústia parecia estar me faltando ar. Eu falei, pai, o que eles puseram aqui? Plamete, que é um derivado do Plasil. Falei, deixa eu ver aqui, pegou lá o receituário, puseram o Plamete. Isso aí está me fazendo mal, eu não está legal. Falei, não, isso é uma consequência. O Plasil, ele gera em algumas pessoas essa angústia, me faltava ar, me dava uma ansiedade, um desespero. Era esse remédio. Foi o que aconteceu lá na 2ª internação. Eles deram o Plasil em vez do Vonal. E aí aqui eu vim descobrir que o Plasil gera esse efeito colateral, pelo menos em mim. Então me dava uma angústia, que eu falei, gente, eu não estou conseguindo respirar, eu queria sair, levantar da cama, sair daquele quarto. Aí eles já, sei lá, me deram mais alguma coisa, um sossega-leão lá que eu dormi, e cortaram o Plasil da minha medicação. E eu fiquei 10 dias internado lá. O irmão Pedro me acompanhou uns bons dias lá.
eu estava numa situação que, às vezes, eu duvidava se eu ia sair de lá, viu, Pedro? Eu falei, eu acho que não sai. Mas Deus é misericordioso. Deus, Ele nos proporciona determinadas coisas para a gente experimentar da sua misericórdia, do seu amor, da sua compaixão, né? E Ele me proporcionou isso. Durante esse período todo, que eu pude constatar do poder e da misericórdia de Deus, foi tão bom para mim o relacionamento que eu tive com a minha família, especialmente com a minha esposa, sempre ao meu lado, sempre. Eu pedia para ela, eu ficava em São Paulo, minha filha mora lá, no quarto, a gente ficava num quarto, só nós dois, mas só tinha uma cama e um sofá que virava cama, é um sofá-cama. Mas, gente, é um sofá-cama, não é uma cama, né? Ela dormia os 7 dias naquele sofá. Aliás, nem ela nem eu dormiam, né? Porque a gente não conseguia dormir. Então, ela ficava, insistia, ficava, vai essa noite, fica na Bruna. Eu falava, fica na casa da Bruna. Alguém vem de lá para cá. Não, vou ficar aqui. Ela ficou comigo esse tempo todo, a internação toda. O período que eu tive internado aqui, até comida para mim ela fez no hospital, para vocês terem uma ideia, porque eu não conseguia comer, infelizmente, o que eles faziam lá. E me atendiam de uma maneira extremamente especial. Eu falei, mas eu não consigo. E ela pediu licença para a nutricionista. Eu posso preparar uma coisinha? Pode. Aí eu conseguia me alimentar. O fato de estar com a família, o meu pai ter largado a direção que ele estava do próprio hospital, naquele período ele pôde ficar comigo, acompanhou essa minha internação aqui, que foi extremamente importante, meus pais, né? Ele e minha mãe. Meu irmão ia diariamente em casa fazer um laser, ele é dentista, ele fazia um laser na minha boca, porque eu tinha ferida na boca inteira, em função da radioterapia. Eram aftas grandes, né? Então, se você já teve uma afta na boca, né, numa pontinha da língua, você lembra dela toda hora, né? Você imagina você ter uma meia dúzia na boca, no céu da boca, na garganta. Era assim que eu vivia. E ele fazia esse laser para minimizar. Quantos amigos distantes que estavam, até da faculdade, quanto que eles se aproximaram de mim agora, né? A alegria de estar com a Bia aqui, daqui a pouco, quem sabe, o Léo chega. Amigos que estavam diariamente intercedendo por mim. Irmão Pedro não teve um dia que eu acho que ele não ligou nesse período lá em casa. Então, Deus mostra que Ele se preocupa e tem pessoas ao nosso redor que às vezes a gente nem percebe. Meu pai ficava assustado. Você conhece fulano de tal? Eu falei, conheço. É que ele está perguntando todo dia de você. Eu falei, pois é, não conheço. Gente que a gente nem faz ideia que está preocupado e está preocupado. Então, Deus é misericordioso. Ele proporciona que você experimente novas coisas. E essa proximidade da família, dos amigos, de saber que tem pessoas que estão orando, porque eu só fui assim, ter uma alta por volta de setembro. Então, mais ou menos de janeiro até setembro, eu estava sempre em casa, não tinha forças para sair. E a minha alegria de estar aqui é porque essa daqui foi minha igreja nesse período. Aos domingos eu tinha a alegria de poder participar de um culto pela internet, mas eu participava. Aqui, queira ou não, foi minha igreja durante esse período também, né? Então, meus irmãos, pode nos faltar tudo. Pode nos faltar tudo. Inclusive a saúde, que hoje eu vejo que é o bem mais precioso que nós temos. Não se preocupe com bens materiais, não se preocupe com, sei lá, o que você achar que pode ser importante para você, a sua casa, o seu carro, as suas posses. A saúde talvez venha em primeiro lugar, mas antes de tudo, porque isso pode te faltar também, não pode faltar a certeza e a fé que nós temos um Deus que é misericordioso. Essa certeza me sustentava, ela me dava força para saber, e olha, às vezes pode parecer, esse tempo rápido, que foi fácil, não foi fácil. Teve momentos que eu falei, não aguento mais. Aquela frase, ela vinha constantemente à minha cabeça, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pode te faltar tudo, irmão, inclusive a saúde que você tem hoje. Mas que não te falte a certeza de que você tem um Deus que é poderoso e misericordioso. Que Ele está acima de tudo, sobre todos, e jamais vai ser surpreendido. Nunca vai ter uma situação que você vai pegar Deus e Ele vai estar pensando assim, e agora, o que eu faço? Não existe isso. Não existe isso para Deus. Ele é superior acima de tudo e de todos.
Essa certeza você precisa ter no coração. Tá? E para falar um pouco desse Deus, Ele nos concedeu essa palavra maravilhosa. Eu gostaria de compartilhar um pouco dela com vocês. Eu quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. A gente vai fazer a leitura do verso 1 ao 9. Pode até deixar depois a sua Bíblia aberta aí, para a gente comentar alguma coisa. A pregação de João Batista. Lucas 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, é com alegria que nos colocamos diante de Ti, com o coração alegre realmente por estarmos aqui agora diante da Tua palavra, Senhor. Pai eterno, o Senhor conhece as minhas limitações e eu clamo a Ti pela Tua misericórdia, porque, Pai, a começar por mim, eu peço transformação de cada coração aqui, que realmente possamos compreender aquilo que o Senhor espera de cada um de nós e que saímos daqui fortalecidos e edificados pelo poder da Tua palavra. É no nome santo e bendito de Jesus que eu oro agradecido por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, essa passagem, ela pode ser encontrada nos 3 evangelhos sinóticos, aqueles que falam de Jesus. Mas o Dr. Lucas, ele teve um cuidado especial em iniciar esse trecho dando nome e sobrenome ao período que isso estava acontecendo. Ele posiciona os fatos no tempo e no espaço de uma maneira que fica muito claro para a gente poder identificar quando que essas coisas estavam acontecendo. Ele fala de cada governador, ele fala do sumo sacerdote, ele procura deixar isso de uma maneira que não haja dúvidas que isso realmente aconteceu, dando uma credibilidade muito grande ao ministério de João Batista. E quem foi João Batista? Os evangelhos falam dele, mas o evangelho de Marcos inicia a narrativa dele de uma forma tão simples como era João Batista. Nós lemos esse trecho aqui em Lucas. Lá no evangelho de Marcos, a partir do versículo 2 do primeiro capítulo, já começa a falar de João Batista. Mas no verso 4 até o 8, vai falar da seguinte forma de João Batista: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água,
mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém? Essa era a vida de João Batista. Uma simplicidade da maneira como ele vestia, da maneira como ele comia, da maneira como ele pregava. Mas se a gente procura um pouco mais, no próprio Evangelho de Lucas que nós lemos, lá no capítulo 1, vai falar daquela passagem quando Zacarias, pai de João, tinha sido sorteado e recebeu a incumbência de queimar o incenso lá dentro do templo. E durante o processo da queima do incenso, que era o ritual que os judeus promoviam, o povo ficava do lado de fora intercedendo e aguardando que o sacerdote saísse. Acontece que João demorou. Por quê? Porque o anjo Gabriel apareceu para ele. E aí existe um relato a respeito de João feito pelo anjo Gabriel. Agora, você que é pai, que é mãe, imagine a alegria de receber um relato de um anjo a respeito do seu filho da seguinte maneira. Disse assim o anjo Gabriel, Lucas 1, versos 14 e 15. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Esse era João Batista. Esse homem simples, que tinha a coragem de chamar de víboras, raça de víboras, pessoas que vinham até ele, que na sua simplicidade pregava o batismo de arrependimento. Mas esse é o relato que o anjo que estava com Deus fez de João Batista, para nós entendermos a grandeza desse homem. Mas existe uma pessoa que maior do que ele, que relatou a respeito dele. O próprio Senhor Jesus falou a respeito de João Batista. Quando em Lucas capítulo 7, nos versos 27 seguinte, Jesus fala o seguinte de João Batista. Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus disse assim, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Não era pouco o número de pessoas que iam até João. Então, o próprio Senhor Jesus faz esse relato, que inclusive os publicanos vieram a reconhecer que o caminho de Deus era justo. E Deus sempre teve um plano para o homem. Como eu disse antes, jamais Deus vai ser surpreendido. O fato de ter havido a beleza de toda a criação, depois a tristeza da queda, o amor demonstrado na reconciliação da cruz, a purificação e o crescimento espiritual que Deus nos proporciona, isso tudo faz parte do plano de Deus. Ele nunca foi surpreendido. Repito, nós servimos um Deus poderoso e soberano sobre tudo e sobre todos. Assim diz um trecho da Confissão de Fé de Westminster. Ele, Deus, é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas, estas coisas, ele tem soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser. Tenha essa certeza. Desde a eternidade, Deus já tem um plano para o homem. Deus já tem um plano para mim, já tem um plano para você. Independente das dificuldades que você venha passar, você está debaixo da soberania de Deus. Se você está enfrentando uma dificuldade com relação à sua saúde, como eu vim enfrentar, é importante a gente ter essa certeza de que nós estamos debaixo da soberania de Deus. João Batista fazia parte do plano de Deus. Isaías já tinha relatado isso lá no capítulo 40 do seu livro. João Batista fazia parte disso. Então, irmãos, dada essa pequena introdução sobre o texto, eu queria falar com vocês a respeito de um tema. Esse tema também me provocou bastante durante o tempo que eu tive em tratamento. A bem da verdade, eu ainda continuo em tratamento, né? Eles ainda me falaram assim, ó, eu não tenho mais nada. Tá? Em setembro, eu fiz o PET scan, a maioria, a doutora Francis conhece, não deu mais nada, não tem mais nada de tumor no corpo, absolutamente nada. Mas eles também não falam assim, ó, você está curado. Você não tem mais nada. Aí daqui 6 meses, na verdade, começou voltando de 3 em 3 meses, agora eu já estou num período de 6 anos. Daqui 6 meses você volta, nós vamos fazer mais alguns exames
e assim vai. Aí o médico falou, daqui 5 anos eu falo se você está curado ou não. Eu falei, então tá bom, eu espero, não tem problema. Mas durante esse período de tratamento, uma coisa me incomodava de conhecer o pastor Zé Bernardo, que eu acho que o pastor Pedro conhece também, de ter a alegria de conhecê-lo, de poder chamá-lo de pastor, de poder colaborar com a missão dele, de ser um colaborador, de ser um ceifeiro, como ele chama, de tê-lo sempre junto e de poder contar com ele também. E uma das coisas que ele tem colocado ultimamente no ministério da AME é a necessidade de frutificar. Então, o tema que eu queria falar com vocês essa noite, baseado nesse texto de João Batista, quando ele fala assim, é também já posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Verdade? Amém. Fruto é algo que nós temos que produzir. E frutificar era algo que me incomodava. E é algo que eu falei, será que eu produzi bastante durante o tempo que eu estive aqui? Se eu for chamado para a glória agora, eu produzi aquilo que Deus esperava de mim? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, uma fé que frutifica. O pastor Zé Bernardo, ele fez um livro, escreveu um livro que chama Frutificar. E ele colocou o seguinte no livro, que ele está convicto que o maior desafio pastoral da atualidade é frutificar. Vários fatores impedem o propósito essencial da frutificação da igreja. Jesus é a videira verdadeira, aquela que entrega os frutos que o Pai deseja. Contudo, os crentes estão muito ocupados com seus próprios desejos, direitos e necessidades, e não frutificam. Os pastores mais piedosos se acham sozinhos, exaustos do trabalho de atender os crentes e sem condições de ir e dar fruto. É preciso realizar uma mudança nessa realidade e retornar aos modelos bíblicos de colheita. Então, eu quero te convidar a olhar para esse texto e tentar refletir um pouco a respeito da necessidade que nós temos de ter uma fé que frutifica. Tá? Toda vez que eu olho para um texto, eu faço 3 perguntas. O que esse texto me diz? Ele diz a respeito de quais coisas? Essa é uma pergunta. O que o texto me diz? Sobre o que ele está falando? A segunda pergunta, o que esse texto quer de mim? Ele deve ter alguma coisa que ele quer de mim. E diante do que ele diz e do que ele quer de mim, a minha pergunta, o que eu vou fazer agora? Qual vai ser então a minha postura diante disso? Eu já sei o que ele diz, eu já sei o que ele quer, o que eu vou fazer com isso? Então eu quero te convidar a pensar um pouquinho a respeito do que ele diz primeiro. E a gente vê que ele fala de determinadas pessoas. São pessoas, e nós nos relacionamos diariamente com pessoas. Quem eram essas pessoas que são citadas ali no texto? É fácil da gente entender, no verso 7, dizia, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? As multidões vinham, não era, como eu disse, não eram poucas pessoas. Multidões vinham até ele. E pessoas, nós nos relacionamos com pessoas diariamente. Será que nós temos pessoas que são como essas raças de víboras? Essas pessoas eram judeus que, de certa forma, elas conheciam a palavra, esperavam o Messias e, por isso, elas queriam ser batizadas. É bem verdade que elas esperavam o Messias, tipo um rei, que viria com o seu exército montado num cavalo e ia acabar com o domínio romano e libertar o povo judeu daquele império. E daí a dificuldade de entender que o Salvador entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Porque não era isso que eles esperavam. No mesmo texto, só que narrado por Mateus, em vez de falar das multidões, fala dos fariseus e dos saduceus. Depois você olha lá. Fariseus e saduceus, raça de víboras. É a mesma coisa. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E quem eram os fariseus e saduceus? Eram as pessoas que estavam ali também. Eram as principais seitas do judaísmo. E elas tinham 2 coisas que João coloca aqui e que a gente conhece delas. Elas se gabavam e se orgulhavam e tinham toda a pompa porque eles se consideravam filhos de Abraão. E também tinham toda uma prática de religiosidade
que falavam, olha, nós somos superiores a esses gentios, pela prática da religiosidade deles. Mas fica claro que a religiosidade não proporciona nada se não vier junto com o fruto. O fato de ser filho do judeu, ter sido um povo escolhido, nação eleita, que teve o início com Abraão, não era mérito deles, isso foi bênção de Deus. Tudo aquilo que aquele povo, aquelas pessoas tinham como ponto positivo, João estava deixando claro que para eles, olha, nada disso vai servir para vocês. Dessas pedras aqui, Deus pode levantar filhos de Abraão. E a religiosidade de vocês, se não tiver o fruto, a árvore vai ser cortada e vai ser lançada fora. Então, será que nós temos contato com pessoas que pensam dessa forma? Que elas acham que o fato de cumprir determinada norma ou determinada regra dentro da igreja dela, igreja A, B ou C, ela está conseguindo um pedacinho do céu para ela? A religiosidade não leva a isso. Não é o que fala, porque ele vai dizer que produzir, no verso 8, produzir, pois frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Verso 8. E ele vai então, o texto fala um pouco de frutos. E fruto é algo que a gente escuta toda vez. Sempre tem alguém falando, olha, eu sempre peço a Deus que Ele me capacite a produzir o fruto que Ele espera. E às vezes a gente pode ficar na dúvida do que vem a ser o fruto. E a primeira coisa importante que eu acho que eu tenho para falar para vocês é sobre isso. O que são os frutos? E eu quero começar dizendo o que não são frutos. Usar uma didática diferente. Quem sabe seja mais fácil para você compreender. O que não é fruto. Por exemplo, fruto não é salvação. Porque eu não posso produzir salvação. O pastor Pedro acabou de falar que a Igreja Batista do Quênia não produz salvação. Pregador nenhum que subir aqui vai produzir salvação. Não tem como fazer isso, porque só tem um que salva e é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, salvação não é fruto. É fruto de Jesus. Só Ele pode salvar. Mas ninguém. Então, salvação não é fruto. Pessoas não são fruto. Nós temos algumas cadeiras vazias aqui, poucas, mas temos. Se amanhã essas cadeiras estiverem cheias, isso não é fruto. Pode ser consequência do fruto. Pessoas não são fruto. Fica fácil da gente lembrar. Pessoas são ramos. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vocês são o ramo. Vocês, as pessoas, são o ramo. Não são fruto. Então, pessoas não são frutos. Fruto também não é evento que se proporciona aqui, que se faz, que se executa aqui. Tem reunião de oração diariamente aqui. Isso não é fruto. Pode ser consequência do fruto, mas isso não é fruto. Promover um almoço aqui na igreja para angariar qualquer coisa ou para fazer a confraternização dos irmãos, isso não é fruto. Pode ser consequência do fruto, mas o evento em si não é fruto. Ter um templo maravilhoso como esse aqui, com um equipamento bom, que, glória a Deus pela ministração do louvor hoje. Como é bom participar de um louvor onde a igreja canta junto. Mas isso não é fruto, é consequência do fruto. Ter estrutura, equipamentos, pode ter carro, pode ter o que for, isso não é fruto. Afinal de contas, Guilherme, fruto viria a ser o quê? Tudo aquilo que não exige esforço. O fruto não exige esforço seu. Guarda isso. Você às vezes pode ficar preocupado, falar, poxa vida, agora eu tenho que produzir o fruto. Que esforço eu vou ter que produzir? Nenhum. O fruto não exige esforço do ramo. O fruto vem da videira e através do ramo ele é apresentado. Tudo o que precisa está na videira. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Fruto não exige esforço. Se você está se esforçando, se está sendo penoso, se está sendo difícil, olha,
Questione Deus. É isso mesmo que o Senhor espera? Porque o fruto não é para ser penoso, nem exigir esforço. Ele é produzido através do ramo. A videira produz a uva. O ramo proporciona que esse fruto seja apresentado, que o agricultor possa colher. Guarda isso. Fruto não exige esforço. Mas o que são frutos, então? Frutos são comportamentos transformados. Frutos são comportamentos transformados. A partir do momento que acontece algo no nosso modo de pensar, baseado na fé que nós temos, isso gera em nós, ou seja, um conceito novo nos é apresentado, uma nova forma de pensar começa a fluir através de mim, novas atitudes eu posso realizar. Então, o fruto é o comportamento transformado pela fé. Era isso que João Batista estava cobrando daquelas pessoas. Produzir, pois, fruto que demonstra o arrependimento. Se eu trocar a palavra fruto por comportamento, é produzir, pois, um comportamento que demonstra arrependimento. Faz sentido? Toda vez que você ver isso, você vai ver que comportamento cabe. O que Deus espera de nós é um comportamento transformado, de tal forma que esse comportamento possa ser apresentado ao mundo. E quando isso não acontece, João é claro, que o machado já está posto. A árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada fora. Ela vai secar e vai queimar. O ramo que não produz bom fruto, lá em João 15 fala que ele é podado. A videira, ela precisa produzir bom fruto. Se o agricultor vê que aquele ramo não vai produzir um fruto bom, ele corta aquele ramo para não ficar sugando a energia da videira. Aquele ramo é podado, cortado, lançado fora, seca e é queimado. O machado já está posto. A árvore que não produz bom comportamento, o ramo que não tem um bom comportamento, vai ser cortado e lançado fora. É verdade. Amém. João estava dizendo o seguinte: o Messias vai estabelecer um juízo divino e ele vai cortar a raiz que for má. A árvore boa não produz fruto ruim e a árvore ruim não produz fruto bom. Se Deus, que é o agricultor, espera pelo fruto, se ele espera pelo comportamento, os ramos que produzem, ele limpa. É isso que ele fala. O ramo que produz, ele limpa, para produzir ainda mais. E o ramo que não produz, ele corta e lança fora. Mais uma pergunta para você fazer para o seu coração. Que tipo de ramo você é? O que produz e vai ser limpo? Ou o que não produz e vai ser cortado e lançado fora? Comece a refletir. Hoje é o início de uma reflexão nova, talvez nova, sobre frutificar. Eu gostaria que começasse hoje. Nós não vamos exaurir esse tema. Eu quero que você comece a refletir sobre frutificar. Lembrando que fruto não exige esforço, porque fruto é comportamento. E nós vamos ver como chegar lá. Fruto é algo que está sempre nos chamando a atenção. O justo, o Salmo 1, fala que é como uma árvore plantada à beira da água corrente. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. O justo, o justificado pela cruz de Cristo, porque nós éramos pecadores, agora nós somos justificados por Cristo. O justo produz fruto no tempo certo. E tudo que ele faz, prospera. As suas folhas não murcham. Mesmo quando for velho, o justo, lá no Salmo 92, vai dizer o seguinte: mesmo na velhice dará fruto, permanecerá viçoso e verdejante. Esse é o justo. Mesmo na velhice dará fruto, permanecerá viçoso e verdejante. Então, isso é o que o texto nos diz. O que o texto quer de nós? Nós vimos que ele fala de pessoas, nós também nos relacionamos com pessoas. Nós vimos que ele fala de fruto, e eu comecei a entender um pouquinho de que fruto é comportamento transformado.
E nós vimos que, se eu não produzir o fruto bom, o machado já está colocado à raiz da árvore. Então, o texto está me dizendo sobre isso. O que ele quer de mim, então? Tomar mais um golinho de água, dá licença. A intenção do texto é clara. Aquilo que afirmamos crer, nossa fé, deve ser seguida de resultado em nosso comportamento. Uma vez nós tivemos a oportunidade, trabalhei 10 anos com o Ministério de Adolescentes, nós tivemos a oportunidade de realizar um acampamento, que o tema é Crer é Viver. Era justamente sobre isso. Aquilo que eu digo que eu creio, eu preciso viver. Aquilo que eu tenho como certo, eu preciso realizar. E talvez esse venha a ser um dos maiores problemas do Brasil hoje. O censo demonstra um crescimento do número de evangélicos, mas nós não vemos o mesmo crescimento no comportamento das pessoas ditas evangélicas. Sabe como é que chama isso? Hipocrisia. Quando eu vivo de uma maneira diferente da forma como eu falo que vivo, é hipocrisia, é mentira. Esse, com certeza, deve ser um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje com relação à credibilidade do povo evangélico. Se dizer evangélico e viver de uma forma completamente mundana. Se dizer evangélico e ainda gostar das coisas do mundo. A ponto da gente ver, no final de semana passado, né, blocos de carnaval gospel. Não tem cabimento uma coisa dessa. É hipocrisia. É saudade do mundo. É querer estar lá, enquanto deveria estar falando da palavra. Deveria estar tendo um comportamento que fosse digno de alguém que diz que crê na palavra. Daquilo que Deus espera. Sinceramente, bloco gospel é hipocrisia. Não é viver da maneira como a fé espera ou deseja. Não é produzir o fruto que o agricultor está esperando. Ah, mas a intenção é boa. Olha, a intenção boa não basta. É preciso estar de acordo com a palavra. É preciso viver de acordo com a palavra. João Batista ia falar para aquilo, raça de víboras. A não ser que o bloco chamasse isso, né? Raça de víboras. Pode ser, eu não vi tudo, mas raça de víboras é o nome do bloco, porque não tem outra coisa. O que João espera é que a gente viva de acordo com aquilo que a gente prega. Se a gente continuar a leitura do texto que nós lemos, está aberta a sua Bíblia aí no capítulo 3 de Lucas, lá no verso 10, as multidões que vinham até ele, falavam o seguinte no verso, então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Comportamento generoso. João estava querendo, olha, vocês sejam generosos. Você tem mais do que precisa? Compartilha. Tem o que oferecer? Dá. Seja generoso. É um comportamento que ele estava esperando aqui. É isso que ele estava falando. As multidões foram perguntar, sejam generosos. Se puder, sejam generosos. Tenham esse comportamento. A sequência, no verso 11, no 12, desculpa. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Sejam honestos. Crente, seja honesto. Seja honesto no seu trabalho, seja honesto no seu negócio, seja honesto na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo. João estava falando assim, tenha um comportamento honesto. Era isso que ele estava cobrando, e está cobrando de nós também. Dá sequência aí, no verso 14, também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Olha, contentamento. Talvez o descontentamento seja outro problema tão grande, né? Às vezes a gente fica, a grama do vizinho sempre é mais verde.
Reparou, né? Sempre tem uma coisinha. O que você precisa, Deus já te concedeu. Lembre-se, você serve a um Deus todo-poderoso, soberano sobre tudo e sobre todos. Nunca Ele vai ser surpreendido. E você está debaixo da autoridade dEle. Ele sabe o que você precisa. Contente-se com o que Ele te deu. Tenha um comportamento que demonstra gratidão. Era isso que João estava falando para esse povo. João cobrava dessas pessoas e cobra também de nós o fruto que demonstra arrependimento, que é a mudança interior promovida pela fé que vem do ouvir a palavra de Deus. Foi através da palavra de Deus que a minha fé foi transformada. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Estava escrito num pedacinho de um cartão no verso de um cartão de visita de um corretor de imóveis. Eu falei, eu quero ser esse povo. Eu quero ser esse povo. A palavra de Deus, ela transforma. E a palavra de Deus nos guia. Foi dito há pouco, é a nossa única regra de fé e prática. Se eu pratico outra coisa que não seja isso, hipocrisia. Se eu digo que creio e pratico outra coisa, hipocrisia. É preciso que eu conheça a palavra e veja o que ela espera. Quem lembra de João 15? Eu citei um versículo aqui. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois o ramo. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. João 15. Jesus usa de uma metáfora que para o judeu na época era tão fácil de compreender. Eu acredito que não seja difícil para nós entender uma videira. E como isso pode ser libertador para você nessa noite. Vocês têm um pastor aqui que é engenheiro agrônomo de mão cheia. Ele vai poder falar melhor do que eu como é que funciona a videira. Mas na minha simplicidade, desconhecimento do ramo, do pouco que eu sei, eu vou tentar passar para vocês. Ser ramo é libertador. Entenda isso. A metáfora de João nos define como ramos. Eu sou a videira, Jesus falando. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são o ramo. Se você tinha dúvida do que você é, acabou agora. Você é ramo. O que eu sou dentro da igreja? Ramo. Ah, mas eu toco bateria lá. Ramo. Eu toco guitarra, ramo. Eu prego, ramo. Eu oro, ramo. Eu intercedo, ramo. Eu contribuo, ramo. Você é ramo. Entenda que isso é bom para você. Você é ramo. Isso é libertador. Você é ramo. Porque se você quiser ser outra coisa, ah, mas o pastor falou que eu sou não sei o quê. Se não for ramo, descarta. Ah, mas no livro de autoajuda que eu estou lendo, os 7 passos para ter sucesso na vida, sei lá, alguma coisa, fala que eu posso ser o que eu quiser. Você é ramo. Você é simplesmente, e glória a Deus por isso, um ramo. E sabe por quê? Porque para o ramo ter sucesso, para o ramo ser bem sucedido, tudo o que ele precisa é estar ligado à videira. Ele precisa, você que é um ramo, você que é um crente, que se coloca como fiel à palavra, tudo que você precisa é estar ligado a Jesus Cristo e mais nada. O sucesso do ramo é estar ligado à videira. Jesus Cristo é a nossa videira. Se eu sou o ramo, eu tenho que estar apegado a Ele. Isso se eu permanecer. Isso tem que ser libertador para você. Você não tem que se desdobrar pensando que você vai fazer, como é que você... Não, eu sou um simples ramo. E o sucesso do ramo é estar ligado à videira. O ramo que produz é aquele que está ligado à videira. Pega um ramo de videira, tira ele da videira e põe ele em cima da mesa. Vê se ele vai produzir. Não vai, você sabe disso. O ramo tem que estar ligado à videira. O sucesso do cristão é apresentar o comportamento de Cristo. E eu quero abrir um parênteses grande aqui agora, eu espero que você compreenda. Alguém aqui, eu vi que pelo início ninguém está vindo aqui pela primeira vez.
Alguém aqui duvida que a cruz de Cristo te proporciona a salvação? Então deixa eu mudar a pergunta, eu vou tomar um golinho d'água, e se você achar que vale, você responde com um amém. Você, baseado na cruz de Cristo, tem certeza da sua salvação? Amém? Amém. A cruz de Cristo me proporciona ter a tranquilidade da salvação. Mas Cristo não só morreu na cruz, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para que Ele pudesse viver a vida dele em mim. Entendeu? A cruz não é o final. Teve continuidade. Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou para que Ele tivesse a vida dele em mim. Tem uma determinada passagem em Gálatas que Paulo fala: já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E Ele pode afirmar isso porque Jesus ressuscitou. E aí acontece o seguinte, eu vou abrir esse parênteses, por favor, não me entenda mal. Antes de Deus me alcançar com a sua graça, eu me dizia católico. E vivi um bom tempo assim, né? Tem aí um pouco mais de 15 anos que Deus me alcançou. E aquela coisa da mentalidade católica de quem é brasileiro, mais ou menos, funciona assim. E o católico, para aceitar a salvação, é algo difícil. Porque a cruz talvez não seja suficiente para eles. É preciso que ele tenha um comportamento que seja digno. É preciso que a igreja que ele frequente proporcione isso. Então é uma série de fatores que, para o católico falar que ele é salvo, ele vai estar incorrendo no erro do orgulho. Eu lembro disso. Quando a minha esposa, que é de berço evangélico, ela dizia que se achava salva, eu falava: mas como é que pode ser tão prepotente assim de achar que vai para o céu? Eu falava isso dela. Mas eu não compreendia a cruz. Então eu achava que era melhor eu, na minha humildade, dizer: não, eu não sou salvo, não tenho certeza da salvação, para não incorrer no erro do orgulho, que é horrível. Então, falar: não, como tem uma série de fatores e depende de mim, de uma série de fatores, é melhor eu falar que não sou salvo. Mas hoje aqui, ninguém me contrariou quando eu perguntei. A cruz é suficiente. Não existe nada que eu possa fazer para alcançar a salvação. Ao mesmo tempo, não existe nada que eu possa fazer para perder a salvação. Porque a cruz é suficiente. Jesus na cruz é suficiente para me proporcionar a salvação e a reconciliação com Deus. Mas não parou aí. E aí vem o problema do orgulho do evangélico. O católico tem o problema dele, nós temos o nosso, vamos reconhecer. Eu vou fazer uma pergunta, vou tomar mais um gole d'água. Deixa eu ver se eu consigo ouvir um amém aqui. Você vive uma vida cristã perfeita? Por que nós temos essa dificuldade? Mateus 5,48, Jesus falou assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Agora, não é lá na glória não. Sede perfeitos, Ele espera de nós a perfeição. Se nós pegarmos algumas cartas de Paulo, especialmente de Efésios, tem uma série de conceitos, os conceitos novos que vão nos fazer pensar de forma diferente e, consequentemente, ter atitudes diferentes. Tem uma série de conceitos que depois vocês vão procurar, que estão dizendo justamente que nós devemos alcançar a plenitude de Cristo. Deus espera que nós sejamos como Cristo. E essa perfeição que às vezes gera em nós uma dificuldade de aceitar, é porque a gente espera que a gente tem que fazer alguma coisa. Mas você é ramo. Ramo não faz nada. A videira que faz tudo. Então, quando for esperar de você perfeição, é porque Cristo vive em você. Você não vai conseguir, como ramo, produzir perfeição. Mas Cristo vive em você. Ele ressuscitou e habita em nós. E por isso,
nós podemos ser perfeitos hoje. Nós temos que buscar isso. Nós temos que compreender isso. Eu vou convidar vocês a refletir mais sobre isso. Jesus ressuscitou e Ele espera que você seja perfeito, porque o Pai Celestial é perfeito. Então, se nós tivermos que pensar a respeito de ter uma vida perfeita, eu vou dizer que é possível a partir do momento que eu estiver integralmente ligado à videira. Não vai ser mais eu que vou produzir nada, mas a videira vai produzir em mim. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se eu não tenho dificuldade para entender João 16:8, que Jesus vai falar o seguinte: olha, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. E Ele venha para habitar em vocês, porque Ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Essa transformação que me convence do pecado, da justiça e do juízo, me dá a certeza da salvação. É o Espírito Santo que produz em mim. Eu entendo essa passagem lá. Eu não tenho dificuldade, então, de entender que essa maneira de viver agora salvo, não sou eu que fiz. O Espírito Santo habita em mim e Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu tenho uma vida transformada. Aí eu digo que eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu preciso começar a entender isso da mesma forma para aceitar que eu posso apresentar frutos, ou seja, posso apresentar comportamentos como bondade, honestidade, alegria, domínio próprio, paz. Esses comportamentos e atitudes podem ser apresentados ao mundo por nosso intermédio, uma vez que são produzidos por Cristo em mim. Guilherme, eu não consigo ser bondoso, eu não consigo ser paciente. Eu vou comentar para você, eu preciso ser paciente, eu tenho dificuldade. Então, às vezes eu perco a paciência. No trânsito, então, sai de perto. Se alguém me ver na rua, eu vou estar buscando em Cristo. Adianta eu querer produzir? Não, mas não tem problema, porque agora lançaram lá na igreja a campanha Tenha Paciência. 344 dias orando para ter paciência. Não vai resolver. Descarta. Eu vou comprar o livro agora, 7 passos para ser paciente. Não vai resolver. Sabe aonde que eu vou conseguir paciência? É em Cristo. Orando, meditando, lendo a palavra, me colocando diante dele, me firmando nele. Ele vai produzir paciência. Eu não consigo produzir, os livros não vão me dar, a igreja não vai me proporcionar isso, mas Cristo em mim me dá paciência. Quer ver uma coisa? Colocação do pastor Carlos Macorde. Vocês acham que falta amor ao mundo, aí fora? Está faltando amor? Alguém acha que não, pode levantar a mão. Ninguém levantou, quero crer que vocês acham que... Liga a televisão no finalzinho da tarde, naqueles canais que a gente vê lá, você vai ver que não tem mais amor. Está faltando amor? Sim ou não? Eu quero dizer para vocês que amor é o recurso que é mais abundante no universo. Amor é o recurso mais abundante no universo, porque Deus é amor. Não falta amor nesse mundo. O problema não é a fonte. O problema não é o fornecedor. O problema é o sistema de entrega aqui, ó. Amor é o fruto supremo. Amor é o comportamento supremo. Amor é o que Deus espera que seja apresentado ao mundo de maneira suprema, porque Deus é amor. E amor é o recurso mais abundante que tem na face da terra, porque Deus é amor. Mas está faltando amor no mundo. É porque o sistema de entrega está falhando. A videira tem amor. O ramo não está proporcionando que o amor chegue. Mas Deus não pode ser surpreendido. É bem verdade que a palavra fala que o amor vai se esfriar. Mas aqueles que precisam ser alcançados pelo amor serão. E você é o meio de fazer com que o amor chegue a quem precisa. Você é o meio que Deus espera que o fruto seja apresentado ao mundo. Você é ramo. Amor é o comportamento supremo. Então, o que o texto quer de nós é que a gente viva aquilo que a gente crê. Que a gente viva aquilo que a gente prega. E a partir do momento que você entende que você é ramo, isso te liberta de se esforçar para viver isso. Porque a partir do momento que você compreender que você é ramo, que tem que estar ligado à videira,
se diariamente você busca em Cristo, intercede e coloca-se diante dele em oração e meditação, já não vai ser mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Lá em João, quero até abrir lá, João capítulo 15, se eu não me engano, verso 17. Isso vos mando que vos ameis uns aos outros. Um pouquinho antes, então deve ser no 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, então 15, 7. Se permanecerdes, se estiver ligado à videira, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Vocês entenderam aqui, gente? Se você permanece em Cristo, e a palavra de Cristo permanece em você, pede o que quiser e será feito. Eu conheci gente que preferia cortar esse versículo fora da Bíblia, acreditar que isso era verdade. Mas a partir do momento que você permanece em Cristo, que a palavra de Cristo permanece em você, você pode pedir o que quiser e será feito. Porque você e Cristo agora são um. Já não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. E ele continua no 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Gente, frutificar é algo que nós precisamos começar a refletir a respeito. Porque o machado está colocado à raiz da árvore. Se não produz bom fruto, vai ser cortado. Nós servimos a um Deus soberano, sobre tudo e sobre todos. Um Deus amoroso, extremamente amoroso. A essência dele é amor. Mas nós servimos a um Deus que é justo e que preza pela sua palavra e que não mente. E se a árvore não produz bom fruto, o machado já está posto à sua raiz. Que tipo de ramo você é? Vamos começar a refletir a respeito disso hoje. Que tipo de ramo você quer ser? Que tipo de vida você quer levar? Perfeita ou imperfeita? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Você pode ser perfeito. Porque não depende de você. Depende de Cristo. Isso fica claro que o texto nos diz. Vou encerrar, que eu não sei se eu já passei da hora ou não, mas já vou encerrar. O que faremos diante do exposto para nós aqui? O texto nos disse algumas coisas de pessoas com as quais, quem sabe, nós nos relacionamos. O fruto que eu comecei a compreender, que agora é comportamento. Eu sei que a palavra é dura, sim, porque o machado já está colocado à raiz da árvore que não produz bom fruto. E aí eu comecei a entender que o texto quer que eu viva aquilo que eu creio. E eu preciso começar a crer que eu sou ramo. E que o fruto não depende do esforço do ramo. O comportamento não depende do esforço do crente. Mas é de quem produz esse comportamento, que é Cristo. Porque já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que eu vou fazer então diante disso tudo? Como eu disse, nós confiamos num Deus soberano e suficiente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é viver isso. Acreditar nisso. A sua fé verdadeira se vem acompanhada de transformação que pode ser vista em seu comportamento, em suas atitudes e em suas ações. Meu irmão, ninguém vem com uma plaquinha no peito, na testa, uma marca na mão, sei lá o que você pensar, de salvo. Eu olho para cá e não sei quem é e quem não é, sinceramente. Vocês olham para mim e também não sabem. Mas a palavra é clara. Pelos frutos nós podemos reconhecer. Os frutos demonstram como vive aquela pessoa. Os lobos em pele de cordeiro, os falsos profetas, eles se apresentam falsos pelo fruto que eles produzem. Se as pessoas que convivem com você, as pessoas nas quais você tem relacionamento que às vezes se baseiam na religiosidade, as pessoas que acham que por frequentar uma determinada igreja A, B ou C,
por participar de uma campanha A, B ou C, por fazer determinadas coisas ou doações, elas estão alcançando o lugarzinho delas no céu? E se não houve transformação de vida, é preciso que as pessoas que conheciam o Guilherme antes, esse cara está diferente. Alguma coisa nele está diferente. Alguma coisa mudou nele. Porque se os meus amigos lá de faculdade acharam que eu sou o mesmo, Machado já está posto à raiz da árvore. É melhor eu começar a me preocupar, né? Eu tive a oportunidade, que a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Dá licença. Eu tive a oportunidade de comentar com eles, logo no início, lá em janeiro do ano passado, assim que eu descobri, eu tive a oportunidade de falar tudo isso para eles. Que um período depois que eu saí da faculdade, mais ou menos uns 10 anos depois que eu saí da faculdade, eu falei para ele, estava relatando isso. Deus me alcançou com a graça dele e que eu entendia que eu servia a um Deus soberano e que eu queria relatar isso para eles saberem que Deus é justo, Deus é honesto, Deus salva, Deus pode todas as coisas, nunca vai ser surpreendido. Essas coisas todas que vocês já sabem, eu estava colocando para eles. E que a partir daquele momento eu estava debaixo do poder de Deus para enfrentar um tratamento de câncer. Todos deram uma mensagem de apoio, entenderam, alguns, na maneira como criam, iriam orar ou interceder, mas eu pude relatar isso para eles. Eu, desde a formatura, não encontro eles. Eu fiz agora 25 anos de formado. Mas eu pude, através do WhatsApp, colocar isso. Eu espero que quando eu encontrar, eles possam me ver diferente. Não só mais magro como eu estou, mas diferente. Então, realmente você mudou, Guilherme. Porque se eles acharem que eu sou o mesmo, é melhor eu me preocupar, porque o machado já está colocado à raiz da árvore. Então, essa é a primeira reflexão que eu tenho que fazer. A minha fé ela é verdadeira se ela consegue criar comportamentos e atitudes que reflitam ela, de tal forma que as pessoas possam perceber isso. Ou seja, a minha fé frutifica e é verdadeira se eu não for hipócrita. Falar que creio numa coisa e vivo outra. Primeira coisa. Eu preciso examinar o meu coração e retirar dele toda a confiança em coisas falsas e de práticas religiosas que não demonstram a mudança do comportamento e que não podem produzir fruto algum, né? Se eu preciso ser paciente, eu preciso buscar paciência na onde ela está. Eu não posso buscar isso nas coisas falsas. Eu não posso buscar isso nos livros de autoajuda, não posso buscar isso com um guru qualquer da vida. Não, eu tenho que buscar isso no cerne da coisa, na videira. A paciência que eu preciso, Cristo vai produzir em mim. Eu não sei o que você precisa. Você precisa ser bondoso, você precisa ser generoso, você precisa ser honesto. Nós precisamos de todas essas coisas. Longânimo, bondoso. Onde nós vamos buscar isso? Em Cristo. Olha, não busque em outro lugar. Busque em Cristo. Tenha intimidade com Ele. Momentos de leitura da palavra, momentos de devocional. O momento do louvor é um momento que às vezes fala o nosso coração. Então, essas horas dedicadas à meditação, à leitura, são importantes. Compartilhe essa palavra com as pessoas que são da mesma crença que a nossa, daquelas que creem da mesma maneira, para que elas não venham a estar erradas no que diz respeito a se achar suficiente na religiosidade. Isso acontece dentro da igreja evangélica. Isso acontece aqui, né? Às vezes a pessoa fica apegada às práticas religiosas. Ela fica parecendo um fariseu, um saduceu. Não, mas olha, a minha esposa, ela tem mais de 100 anos de geração dentro da igreja evangélica. Os bisavós já eram da igreja.
Diferente da minha família, que os tataravós já eram católicos, já, por exemplo. Ela já vem de uma descendência. Se ela se baseasse nisso para achar que ela é salva, ela estava errada. Deus não tem neto, Deus tem filho. Não adianta o pai ser salvo que o filho não necessariamente. Então, outra coisa, não adianta eu achar que eu vou fazer 1000 coisas dentro da igreja, e isso aí vai me garantir, se eu não tiver um comportamento, um fruto produzido de acordo com aquilo que Deus espera. A religiosidade mata e nos afasta de Deus. Ela gera a impressão de que nós podemos, por nós mesmos, fazer alguma coisa, deixando de ser ramos que só pode fazer algo se permanece na videira, em Jesus Cristo. A religiosidade faz isso. Não, eu posso resolver o problema. Ramo nenhum faz nada sozinho. Guarda isso. Ramo nenhum faz nada sozinho. O ramo, para fazer alguma coisa, ele tem que estar ligado à videira. E vamos compartilhar essa palavra com mais pessoas, aqueles que não creem ainda. Porque, como eu disse, Deus é amoroso, mas Deus é justo. E a palavra é muito clara. Se a árvore não produzir bom fruto, ela vai ser cortada. E Jesus falou para nós que lá onde existe fogo, chama e ranger de dentes, a coisa não existe folga lá não. Só mais calor, mais fogo, mais ranger de dentes. Esse é o inferno. Ele existe. E a árvore que não produz bom fruto vai ser lançada lá. Ah, mas Deus não faz. Faz, porque a palavra fala. Deus é honesto, Deus é amoroso, mas Deus é justo. Ele não pode entrar em contradição. O amor dele jamais vai permitir com que ele seja injusto. E a justiça dele jamais vai deixar com que ele deixe de ser amoroso. E você sabe que você serve a um Deus todo-poderoso, soberano sobre tudo e sobre todos, e que nada foge ao conhecimento dele, nem a sua soberania. Amém? Que Deus te abençoe, que você comece a refletir a respeito de frutificar, uma fé que frutifica, extremamente importante para a igreja produzir fruto. Ter um comportamento digno daquilo que Deus espera de nós. Amém, pastor Pedro?